Um alimento que não é completamente digerido, ele vai, aos poucos, permeando. Ele vai permeando, ele vai entrando, ele passa pelo sistema porta-hepático, ele vai passar, né, vai passar pelo fígado. No fígado, eu tenho uma grande oportunidade de purificação de macromoléculas, não só de macromoléculas, mas como de qualquer antígeno, né? De bactérias que por um acaso eu possa ingerir, né? Isso possa permear. No fígado eu tenho uma grande possibilidade de filtrar, mas se eu me alimento de uma forma totalmente não condizível, né? Nem sei se existe essa palavra, mas que não condiz com a minha natureza humana, né? Me alimentando de alimentos que são quase plástico, né? A gordura trans, ela é quase um plástico, assim, ela está muito próximo de virar um plástico, de verdade, a margarina. De novo, salgadinhos, excesso de açúcar, excesso de farinha, farinha com margarina, todos os biscoitinhos que a gente encontra que dura 5 anos, né, na prateleira, tem margarina dentro. Leite em excesso, tudo isso, se eu tenho uma alimentação dessa a longo prazo, essas toxinas que são geradas por um alimento que não foi digerido começa a permear, começa a permear, começa a permear, passa pelo fígado e entra na minha circulação. E é aí que o Ayurveda entende que se eu tenho isso como matéria para construir o meu tecido, se eu tenho um resto ali de leite com biscoito que foi parcialmente digerido, mas é o que a pessoa come há 15 anos, pãozinho branco com margarina todo dia de manhã, vai chegar uma hora que o tecido ele vai ser construído com essa toxina. Olha só que profundo que a gente está falando. O próprio tecido da pessoa começa a ser construído com um alimento que não foi completamente digerido por uma má digestão, por causa de uma má alimentação. E aí eu transformo o meu tecido, olha só, e esse é o X da questão. Eu construo o meu tecido como se fosse com um antígeno dentro dele, com um substrato alimentar para construir tecido que ele não foi totalmente digerido. Ele é um antígeno. Porque tudo que eu trago para dentro do meu corpo e não faço a digestão é um antígeno, é um corpo estranho. Então, na visão do sistema imune, esse tecido agora ele é um corpo estranho. Por quê? Porque ele é um tecido formado de margarina, gente. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. É um sistema imune que foi formado com farinha branca. Eu estou falando em geral, tá, gente? Estou falando da visão do Ayurveda num geral das doenças autoimunes. Assim, é claro que existem casos particulares de pessoas que se alimentam super bem, que vão ter doença autoimune, tem um fator genético que ele é expressivo também em alguns casos, mas em geral a gente pode entender que é um tecido sendo formado por um alimento que não foi completamente digerido e que não condiz com a natureza humana. Por não condizer com a minha matéria, né, humana, o meu sistema imune fala: ah, encontrei você, escondido nessa pele. Então eu vou te atacar porque você não faz parte do que eu entendo como um tecido que deveria estar aí. Então eu vou te atacar, vou tentar te fagocitar, vou gerar uma inflamação para a gente tentar te eliminar. Putz, grila, mas isso era a minha pele. Putz, mas isso era meu rim, que foi formado com esse antígeno. É o meu coração. Só que o sistema imune, ele evoluiu para fazer isso. Ele encontra o antígeno, ele é assim, encontrou o antígeno, atacar, inflamar, retirar do corpo. Só que dessa vez é o meu próprio corpo. Não tem como retirar do meu corpo, porque sou eu mesmo. É o meu próprio corpo. Então eu vou ficar me atacando continuamente, eternamente. É muito difícil de cessar esse círculo, né, de alimentação ruim, antígeno dentro do meu corpo,
que vira um tecido com antígeno, e o meu sistema imune ataca esse tecido. Isso piora o meu metabolismo, eu formo mais toxina, e aí vai. A não ser que, que eu encerre esse ciclo de uma forma inteligente. E é isso que a gente faz com a Ayurveda. O que a gente faz? Entra no metabolismo da pessoa, né, digestão, e põe fogo nessa digestão. A gente põe fogo na digestão e a gente começa a queimar essas toxinas. Então, o primeiro passo é, claro, tirar os alimentos que são ruins, e as pessoas melhoram muito, gente. A gente tem relatos, assim, a gente tem um relato muito lindo de uma pessoa que assistia todas as lives, ela nem era aluna ainda, né? Nem era aluna, e ela encontrou o nosso canal, começou a seguir, e ela tinha uma doença autoimune muito forte, ela não estava andando mais, uma pessoa não estava mais conseguindo andar com as articulações inflamadas. E ela começou a assistir as lives, começou a ver todos os posts, começou a praticar, e ela foi melhorando, melhorando, melhorando. E ela começou a fazer caminhadas longas, e ela tinha um diagnóstico de assim, é daqui para pior, né? Você só vai piorar daqui para frente. E ela foi melhorando, 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 sem nem. Depois ela virou aluna nossa, mas quando ela entrou para o curso, ela deu esse relato, assim, chorando. Eu fico até arrepiado, só de falar, assim, eu fico emocionado de lembrar, porque ela deu esse relato chorando, falando: gente, agora eu faço caminhadas, eu me locomovo, eu brinco, né, com a minha neta, eu tenho, assim, brinco com a minha família, eu voltei a ser uma pessoa funcional. Você imagina, gente, com dicas de live, com as dicas de post. E aí ela entrou no curso e deslanchou, assim, estudou e voou, né? Mas é o que eu tô falando, porque é uma linha de raciocínio muito inteligente. Então, o que a gente faz? Primeiro a gente limpa a alimentação. Limpar é uma alimentação pura. Tira todos esses alimentos que a gente chama de produtos alimentícios. E aí a gente começa a estimular a digestão. Começa a estimular, começa a estimular, começa a estimular a digestão. Como? Principalmente com as plantas medicinais, com chás digestivos, gengibre, cominho, cardamomo, canela. E aí a gente vai estimulando, estimulando, estimulando a digestão. A alimentação basicamente toda cozida, alimentação cozidinha, com especiarias quentinhas, e aí a gente vai depurando esse corpo. Melhora o metabolismo, que a gente chama de Agni, né, no Ayurveda, o fogo central. Melhora o fogo central com uma alimentação cozida, de fácil digestão e com especiarias. E aí, com algumas plantas, a gente vai depurando esse corpo. Vai tirando esses antígenos que já estão no corpo da pessoa. Imagina um alívio desse sistema imune quando ele não tem que mais lutar todos os dias da vida dele contra o corpo,